Aconteceu. Definitivamente não era o que eu queria, mas o PSG passou e passou com honra. E agora, será que eles vão ser campeões da Champions League sem o Neymar? É disso que a gente vai falar. Temos muita coisa pra conversar aqui hoje. Você tava torcendo pro PSG? Eu não, mas vamos conversar mesmo assim. O negócio é o seguinte, veio a campo hoje o time do Luiz Henrique, técnico, que já foi campeão da Champions League pelo Barcelona, veio dessa forma aqui. Aqui a gente tem 3 mudanças. A primeira, a ausência do Beraldo e a presença do Zaïre Emery, que é tipo um Endrick meio campista deles. É um moleque muito novo, mas que tem muita expectativa em cima, que já é convocado para a excelente seleção da França. E também o Barcola. Barcola hoje meio que ganhou a vaga ali no que era a posição do Asensio, que tinha sido titular, que não jogou bem. Agora entra o Barcola e o Barcola jogou muito bem. Eu acho que principalmente nos primeiros 45 minutos, na primeira etapa, o Barcola tenha sido, na minha opinião, o melhor jogador do PSG, apesar de não ter feito gol. Mas mesmo ele não fazendo, ele participa das jogadas do gol. Agora, do lado do Barcelona, a gente tem a foto do Rafinha, ele que tinha sido o melhor jogador da primeira partida, mas hoje o Barcelona, o Rafinha até que foi bem, mas o Barcelona definitivamente não sabia o que fazer e ficou perdidinho em campo. De novidade nessa escalação aqui, em relação à da semana passada, só o Pedri que entrou, o Pedri que tinha dado uma assistência no último jogo, ele entra que agora ele tinha entrado no decorrer, agora ele entra desde o começo da partida. E aí, como é que começa o jogo de hoje de Barcelona e PSG? Começa com o Barcelona tomando um pouco de pressão, mas era uma pressão que não era efetiva. O PSG pressionava, mas não conseguia nada. E sabe quem conseguiu? O Barcelona, que faz o gol. E olha só, numa excelente jogada do jovem Lamine Yamal, ele vai pra cima do Nuno Mendes, entra dentro da área, cruza e o Rafinha faz mais um gol. E tá aqui o Lamine, que destruiu a seleção brasileira naquele amistoso contra a gente. O Lamine Yamal é muito louco, que assim, a gente sempre tem que bater essa tecla. É um moleque de 16 anos. Na primeira partida ele tinha participado de um lance de gol, só que é correto dizer que ele não jogou tão bem. Acho que todo mundo concorda, tá ligado? Só que assim, hoje ele participa mais uma vez, dessa vez de forma até mais direta, a assistência é dele, mas ele tem que sair muito cedo por causa de tudo que aconteceu envolvendo a expulsão. Só que antes dele sair, é mais uma vez um cara que participa de um jogo enorme, com muito pouca idade e sendo importante. O futuro desse cara é muito promissor, resta a gente saber até que ponto o Barcelona não pode atrapalhar, porque a gente sabe que o Barcelona hoje em dia é um pouco bagunçado, não é mais o Neymar, tá ligado? Não é mais a época do Neymar, Messi, Luis Suárez, mas eles têm uma joia na mão, resta saber se vão saber lapidá-la. O Xavi tá pra sair, e aí, já adiantando um pouco aqui, eu acredito que se o Barcelona chega na final, se o Barcelona ganha a Champions League, eu acredito que o Xavi ficaria, mas agora a demissão realmente vai rolar, aquele papo de eu vou terminar a temporada e vou embora, agora vai acontecer e tem que acontecer, porque, meu Deus do céu, eu acho que o Barcelona não conseguiu se ajustar, e com o Barcelona eu quero dizer o Xavi, que o papel era dele, a função era dele, ele não conseguiu se arranjar em campo. Mas antes de eu dar sequência nas críticas do Barcelona, eu tenho que falar aqui do brasileiro Rafinha, que apesar da eliminação, ele faz mais um gol, mais uma partida até que boa, ele era um cara que tava com raça até o final. Eu sou meio suspeito a falar, porque pra quem já me conhece aqui há muito tempo, sabe que assim, eu gosto bastante, eu gosto mais do que a galera comum do futebol do Rafinha, e eu acho que mais uma vez ele foi bem, ele até o final do jogo tava tentando, ele quase que faz um gol olímpico, ele faz o gol aqui hoje. Assim, eu acho que tem muito dedo para ser apontado nesse Barcelona, e talvez o nome de maior importância negativa seja o Xavi, mas o Rafinha não. Eu gosto da partida dele, queria saber o que vocês acham, acho que ele foi bem. O Lamine Yamal é difícil analisar porque ele acabou sendo sacrificado. O Lamine, no outro jogo, ele tinha participado do gol, mas não tinha jogado bem. Hoje ele participa de forma ainda mais direta, mas ele tem que sair muito cedo. Enfim, dando sequência, a gente tem o começo do PSG aparecendo. Uma jogada do Barcola, ele joga na área e aí o Mbappé chuta na excelente defesa do Ter Stegen, que tá aqui, que até esse ponto eu tava achando que o Ter Stegen tava salvando o Barcelona, porque imagina se já aqui no começo o PSG faz um gol, empata bem ainda no comecinho do jogo, a coisa poderia crescer para outro nível e poderia terminar com a eliminação do Barcelona. Acabou rolando a eliminação, mas não nesse momento aqui. Eu acho que o Ter Stegen, cara, é assim, um dos maiores goleiros da história do Barcelona. O Barça, quando viveu o seu auge ali, da época do tic-tac e tal, pelo menos o auge moderno do Barça, ele não tinha um goleiro lá
Barcola muito bom. Eu não sei se eu tô errado, não sei se a minha memória tá me enganando, mas eu prefiro muito mais o Ter Stegen do que o Vitor Valdez. E assim, mesmo tendo hoje o Ter Stegen catando muito, o resto do time não contribuía. Aqui ele faz uma baita de uma defesa, ele mantém o time super vivo, que já tinha vantagem do primeiro jogo e tinha ampliado a vantagem. Ele faz uma defesa que mantém tudo em ordem, mas logo depois acontece uma mini tragédia dentro do jogo e é isto aqui, Ronald Araújo derrubando o Barcola, que como eu falei, pra mim foi o melhor do primeiro tempo, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tem 2 gols do Mbappé e aí fica meio foda. Mas assim, aqui é derrubado dentro da área o Barcola e aí resulta na expulsão. Aqui, gente, eu vou falar pra vocês o seguinte, eu acho que essa eliminação do Barcelona e a classificação do PSG, obviamente tem mérito do PSG, a gente vai falar daqui a pouco de Neymar, do que eu acho disso, eu quero saber a sua opinião, o que o Neymar tem a ver com isso tudo e agora. Mas antes de falar de PSG, a gente tem que falar do demérito do Barça. O Barça tem uma série de tomada de decisão errada e essa aqui é a primeira e talvez a maior delas. Esse pênalti aqui cometido, aliás, esse pênalti não, essa falta que resulta numa expulsão é um bagulho meio sem pé nem cabeça, porque assim, ele optou por tomar um cartão vermelho e não tomar o gol. Só que eu acho que talvez seria mais fácil tomar o gol, seria menos prejudicial. Ele acaba optando pelo vermelho e ele é expulso muito cedo. Ainda faltava mais de, sei lá, ele foi expulso aos 29, eu até tenho a anotação aqui, e essa daqui é a primeira tomada de decisão errada do Barça. É o primeiro elo que se fecha e é a primeira demonstração de que viria um problema pela frente. Ronald Araújo, que é um zagueiro excelente, assim como o jovem Pau Cubarsí também é, mas aqui, ao meu ver, ele erra muito. E Josão, mas você não acha que não foi nada? Não, foi, e era para ele ter sido expulso mesmo. Enfim, dando sequência, aqui acontece o gol do PSG, e esse gol acontece por causa dessa tomada de decisão errada do Araújo, que depois se resulta num erro coletivo. O Barcelona, logo depois de perder um jogador, ele perde também a cabeça. O time não consegue assimilar o que está acontecendo, não consegue colocar a bola no chão e manter um pouco da tranquilidade. O Xavi não consegue trazer o time de volta e perde o equilíbrio, acaba tomando gol pro time francês. Vamos ver o gol aqui, porque olha só, numa jogada do Barcola, a bola passa, o Mbappé erra e o Dembélé faz o gol dele aqui e sai para comemorar. Aqui, primeiro, só para pontuar de novo a participação do Barcola, a gente tem que falar aqui, é um cara que eu acho que talvez por causa dos gols do Dembélé, por causa dos gols do Mbappé, o Barcola vai passar meio batido, mas eu acho que a partida que ele fez é muito boa mesmo. E o Dembélé salvou a pele do Mbappé aqui, porque o Mbappé meio que furou a bola, errou o tempo dela, mas o Dembélé tava lá para fazer o gol de novo contra o Barcelona, que é o ex-time dele, que gastou rios de dinheiro nele, tá lá o Dembélé para fazer o gol. Assim, aqui é muito louco. Eu tava torcendo pro Barça, acho que fica claro, né? É muito louco como que o Barcelona, ele perdeu o jogador e perdeu a cabeça na mesma hora. O Barça, assim, não conseguiu entender o que estava acontecendo. Desde que perdeu o Ronald Araújo, perdeu o controle total do jogo. Enfim, aqui empate 1-1 e logo depois virada, vem mais um gol. Desta vez, olha só, muito espaço, chuta de fora da área e faz o gol. O português Vitinha, de novo, ele também já tinha marcado no primeiro jogo. Gente, você pega pra ver o lance, tem um latifúndio pro Vitinha dominar, ajeitar e chutar. O Xavi é fraco. Não tem como. Assim, o Barça não consegue superar a questão de ter um a menos. É claro que é difícil, mas assim, não superou isso em momento nenhum. Não conseguiu dar a volta por cima em hora nenhuma. O Barcelona passou todo o jogo após seu jogador expulso, meio que na corda bamba, meio que, sabe, nocauteado quase. O Barça totalmente perdidinho em campo e aqui um bom chute do português Vitinha de um meio campo que não me agrada muito, mas que novamente é importante e faz gol. Virada. Depois, o que a gente tem acontecendo? Isso aqui que é mais uma tomada de decisão errada. Olha só o pênalti absurdamente inútil que comete o Cancelo. Aqui, gente, sem sacanagem. O Dembélé tá quase que saindo da área, de costas pro gol. E o Cancelo, que é um lateral com muito prestígio, mas que é conhecido por marcar mal e atacar melhor do que marca, ele vai e faz um pênalti que é pênalti, que não tem o menor cabimento, porque, novamente, o jogador tá de costas pro gol. É mais uma tomada de decisão errada. Isso aqui, quando a câmera mostra de longe, o juiz apita, eu falei, não deve ser. O VAR vai tirar esse pênalti. Não é possível que o Cancelo, de fato, fez um pênalti tão burro. E ele fez. E aí, pra quem tava torcendo e tal, só se ferra. Porque, assim, é impressionante a
burrice. A gente tá lidando com quartas de final de Champions League, é o futebol do mais alto nível e uma jogada que poderia facilmente ter sido cometido por um lateral do Vasco. Isso aqui é um bagulho impressionante de burro. Então a gente tem mais uma vez o Barcelona errando, primeiro na expulsão, segundo em não conseguir superar esse homem a menos, terceiro nisso aqui, e com esse pênalti aparece quem não estava aparecendo, e aparece de que forma? No gol do PSG, olha só quem vem pra bola, Kylian Mbappé, ele vem, bate, mata o goleiro, faz o gol, comemora, vira o placar, e aqui o que estava ruim piora. Assim, é difícil explicar para vocês tudo que está acontecendo. Aqui na postagem o pessoal até parabeniza de forma irônica o Araújo, mas eu acho que tem mais nomes, e entre eles o próprio Cancelo, que cometeu esse pênalti aqui. O pessoal do Barcelona, como um time, reclama falando que não foi pênalti, mas foi muito, é muito óbvio. O Mbappé, que faz o gol e que agora vai fazer mais um e assume a artilharia da Champions League, não fez lá uma partida muito boa, mas mesmo não jogando muito bem, na hora que a responsabilidade vem, ele domina lá no peito e faz, e vai lá e bate o pênalti. É bem verdade que, de novo, ele fez uma partida bem mais ou menos, já tinha ido muito mal no primeiro jogo e vai mal de novo, tá ligado? Só que, com a classificação, tudo fica mais digerível. Com a classificação e 2 gols, aí fica quase que perfeito. Mbappé faz aqui erros e erros e erros do Barcelona, que parecia que conseguiria chegar em lugares que a gente não esperava, porque o Barça começa a temporada muito mal, o Xavi até pede conta, fala que vai sair, só que cresce de rendimento, chega à vice-liderança da La Liga. É claro que não vai assumir liderança, porque tem o Real Madrid lá, que tá ainda quilômetros à frente do Barça, mas o Barça cresce na Champions, chega nessa fase agora de quartas e ganha fora de casa. Parecia que tinha chance de chegar na final e começava até um papo de será que o Xavi vai ficar? Porque talvez tá merecendo, porque tudo que tá fazendo hoje cai por terra tudo. O Barça faz um jogo horrível, tá ligado? Um jogo de pipoca, um jogo que tinha a vantagem, aumentou ela e perdeu ela depois de aumentar, e aqui o Kylian Mbappé. Na sequência, já tinha meio que tudo ido pro caralho, acontece mais um gol do PSG, num contra-ataque, a bola bate e rebate, sobra no pé do Mbappé, que faz o gol, e tá aqui ele comemorando. Olha só, aqui, velho, é impressionante, principalmente esse terceiro gol, um contra-ataque que foi todo mundo do Barcelona pra frente pra tentar fazer alguma coisa, pra tentar empatar o jogo, só que aí perde a bola, sofre o contra-ataque, o Ter Stegen de novo salva o time por 1, 2 vezes, e depois o Koundé vai afastar a bola, ela desvia num outro jogador do Barcelona e cai no pé do Mbappé. O Mbappé, como eu falei, ele não faz uma partida grandiosa, mas termina com 2 gols e classifica o time dele. E aí do lado do Barcelona, o Ter Stegen fez tudo que estava ao alcance dele, mas a zaga entregou a bola no pé de um dos maiores jogadores da geração. Assim, no mesmo dia que viraliza isso aqui na internet, o Neymar falando que elogiar o Mbappé é basicamente babar ovo de gringo, o Mbappé vai lá, enquanto o Neymar infelizmente está na internet falando dele, o Mbappé vai lá e decide uma quarta de final de Champions League. Eu, assim, gosto muito do Neymar, deveria gostar menos, ele dá motivo ultimamente para gostar menos, e o Mbappé, em contraponto, cara, ele é uma realidade. Se isso aqui é o jogo ruim desse cara, caraca, tá ligado? Olha o tamanho. Ele agora é isolado, ele é sozinho, o artilheiro da Champions League. Esse cara tem tudo para chegar numa final, porque o Borussia, com todo respeito, é um time que dá para passar, não é, sabe, um colosso. Agora, na final, ele pode pegar ali um Bayern de Munique, ele pode pegar um Real Madrid e ele pode pegar o que talvez seja o adversário mais difícil, um Manchester City. O Mbappé tinha tudo para ter feito hoje a sua última partida de Champions League com a camisa do PSG. Hoje tinha tudo para ser a despedida dele. E aí? E o Neymar com isso tudo? Como é que fica? O Mbappé, o PSG, todo mundo acertaram em demitir o Neymar? Talvez sim. Talvez sim. O Mbappé não, perdão, tu tá embolando as palavras. O PSG, eu acho que não é nenhum absurdo dizer que errou ao longo dos últimos anos em questão de contratações. A gente compara muito o PSG ao Manchester City. O Manchester City, ele já é uma realidade, todo mundo já tem medo, ele já ganhou a Champions, e o PSG não. O PSG tem tanto dinheiro quanto, ou talvez até mais, tem mais, eu acho, e ele não consegue ter os mesmos resultados. Talvez, assim, o PSG erre aqui, ali, só que apostou num treinador que chegou
e que não quis o Neymar, que é o Luiz Henrique, e que aos trancos e barrancos é bem verdade que o PSG não joga de forma brilhante. Eu acho que tem muito demérito no Barcelona no que aconteceu hoje, mas aos trancos e barrancos, mesmo que de forma meio feia, vai conseguindo chegar longe. Vai ganhar na Champions League? Eu acho que é pouco provável, mas pelo menos está conseguindo chegar lá. Ainda sinto ali um ressentimentozinho, gostaria de ver o Neymar nesse time, mas assim, fato é que o Neymar tá aí comentando besteira, tá ligado? E os caras estão indo. O PSG erra, mas talvez isso aqui não tenha sido erro. O Mbappé tá lá, tá dando certo, ele vai embora provavelmente, a não ser que aconteça algum milagre, mas mesmo assim, enquanto ele tá lá, ele tá honrando o time. O Neymar também jogou bem no PSG, isso precisa ser falado. O Neymar fez chegar numa final de Champions League e acabou perdendo, mas o Kylian não deixa a peteca cair e mesmo num jogo ruim, ele mete 2 gols. Eu esqueci de falar alguma coisa? Comenta aqui. Se eu comentei alguma coisa errado, assim, um jogo igual esse, é difícil você não se perder, tá ligado? Você comenta aqui me corrigindo, desde que seja numa boa, tamo aí pra trocar uma ideia. Infelizmente o PSG passa e tem grande chance de chegar numa final e vamos ver o que acontece numa possível final. Infelizmente porque eu não tava torcendo, mas foi um bom jogo de se assistir. Comenta aqui embaixo o que você achou. Valeu, pessoal!